A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a quinta lição do primeiro trimestre da EBD, intitulada O Deus Filho. Neste vídeo desenvolveremos uma exposição cristológica sólida e bíblica, demonstrando que o Filho é plenamente Deus, que possui centralidade absoluta na revelação divina e que exerce uma missão redentora exclusiva, sem qualquer diminuição de sua deidade ou separação da unidade trinitária. Ressaltamos que a lição nos permitirá articular cristologia, revelação progressiva e soterologia, reafirmando a fé histórica da Igreja. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. O primeiro subtópico nos fala da concepção virginal de Jesus. Neste ponto, ressaltamos que a concepção virginal de Jesus não é mero detalhe narrativo, mas um sinal teológico da iniciativa divina na encarnação. Jesus não nasce por vontade humana, mas por ação soberana do Espírito Santo, preservando tanto sua plena humanidade quanto a sua plena divindade. A Escritura afirma em Lucas 1,35, e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Destacamos que a concepção virginal aponta para a singularidade ontológica do Filho, que entra na história sem perder sua natureza divina, cumprindo profecias messiânicas. No segundo subtópico, intitulado A Deidade Absoluta do Filho, demonstraremos que a Bíblia afirma de modo inequívoco que Jesus não é apenas semelhante a Deus, mas verdadeiramente Deus. Ele não recebe divindade, mas a possui eternamente. João declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. O apóstolo Paulo afirma, por sua vez, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Enfatizamos que negar a deidade absoluta do Filho compromete toda a doutrina da redenção, pois somente Deus poderia reconciliar o homem consigo mesmo. Já no terceiro subtópico, trataremos sobre os atributos divinos de Jesus. Aí demonstraremos que Jesus manifesta atributos exclusivos de Deus, como eternidade, onisciência, onipotência e autoridade sobre a vida e a morte. O próprio Jesus declara em João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por sua vez, o escritor aos Hebreus afirma: e tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Hebreus 1:10. Esses atributos confirmam que o Filho compartilha da mesma essência do Pai. O segundo tópico aborda a centralidade do Deus Filho, onde estudaremos sobre a glória sobrenatural de Jesus, o testemunho da lei e dos profetas e a aprovação divina do Pai. Destacamos que a glória do Filho não é derivada, mas inerente à sua natureza divina, ainda que velada temporariamente na encarnação. Jesus ora ao Pai e diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. João 17:5. E essa glória eterna confirma a preexistência e a igualdade do Filho com o Pai. Isso nos faz entender que Cristo é o centro da revelação veterotestamentária. A lei e os profetas apontam para ele como cumprimento das promessas messiânicas, pois Jesus afirmou em João 5:39. Aliás, um versículo que eu gosto muito e normalmente faço menção a ele. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em Lucas 24:27, a Bíblia nos diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Assim, o Filho é eixo interpretativo de toda a Escritura. Ressaltamos que o Pai autentica publicamente o Filho, confirmando sua identidade e missão, pois no batismo de Jesus está escrito em Mateus 3,17: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E na transfiguração temos o seguinte testemunho: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus 17,5.
Essas declarações revelam a perfeita comunhão intratrinitária. Por fim, o último tópico aborda a missão redentora do Deus Filho. Aqui afirmaremos que Jesus é a revelação final e completa de Deus, superando todas as formas anteriores de comunicação divina. O escritor aos Hebreus declara: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, 1 e 2. Cristo não apenas transmite a revelação, ele é a revelação. Por isso, defendemos a exclusividade salvífica do Filho, rejeitando qualquer forma de pluralismo religioso, pois a Escritura afirma: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. E Pedro também proclama: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. Assim, a redenção é obra única e suficiente do Deus Filho. Falaremos ainda no último subtópico do mistério da encarnação, afirmando que, embora sendo Deus, o Filho experimentou plenamente a condição humana, baseado em Hebreus 5,8, que declara: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Isso não implica imperfeição, mas revela a identificação plena de Cristo com a humanidade, qualificando-o como perfeito mediador. Concluímos afirmando que Deus Filho é essencial à fé cristã, sendo plenamente Deus, centro da revelação bíblica e único redentor da humanidade. Reafirmamos a ortodoxia trinitária, demonstrando que a obra de Cristo não pode ser compreendida isoladamente, mas dentro da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Negar a divindade do Filho é comprometer a revelação, a redenção e a própria esperança da salvação. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa quinta lição do primeiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar e se inscrever e também comentar para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.